Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto são as expressões faciais na comunicação. Só que antes de começar o vídeo, já dá o seu like se esse tipo de assunto é relevante para você e também para apoiar o nosso trabalho de levar mais assertividade por aí. As expressões faciais são essenciais na nossa comunicação e geralmente elas são ditadas pelo nosso inconsciente, elas entram numa espécie de piloto automático. Por isso a maior parte das pessoas, quando a gente fala que tem que trabalhar a expressão facial, elas ficam com um cenário em branco, elas não sabem por onde começar, porque elas nem têm consciência de que tipo de expressão facial elas utilizam. A ausência das expressões faciais ou a incoerência, quando o que você está falando, o que você está comunicando é diferente do que você está expressando, são problemas, acabam gerando muitos ruídos, falhas de interpretação. Porque até quando a gente pensa em um ator, quando você vai assistir alguém atuando e você fala, poxa, esse ator é bom. Geralmente esse ator que ele é bom é porque ele trabalha muito bem a expressividade. E os atores que não são bons são porque eles têm essa incoerência. Então quando eles têm que passar uma frase feliz, eles falam uma frase feliz com um rosto triste, com um rosto bravo. É isso que vai fazer com que você consiga passar emoção para os outros. É a expressão que você vai fazer. Afinal, a gente já viu aqui no canal sobre aquela pesquisa da década de 70, onde a gente fala que a maior parte da comunicação, da memorização do impacto, é feito através da imagem. E quando a gente pensa em imagem, a expressão facial é mais importante, porque o rosto está dentro do que a gente chama em oratória de zona de ouro, que é essa parte que vai aqui do tronco até a cabeça. Essa parte é a parte que as pessoas mais vão observar e é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente está se comunicando com os outros. Por isso, é muito importante a gente lembrar que a embalagem da comunicação, que é a expressão, a postura, a voz, tudo isso vai ser determinante para eu conseguir impactar o meu público, para eu conseguir gerar essa conexão. Nós já até fizemos um vídeo aqui no canal explicando que o como, essa embalagem, é mais importante do que o que eu falo. Eu não estou dizendo que o que nós falamos não é importante. A argumentação é importante, você ter um conteúdo é importante, mas você precisa colocar esse conteúdo numa embalagem que seja atrativa, numa embalagem que seja interessante e que as pessoas consigam reconhecer o que você está falando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo umas dicas de livros para quem quiser se aprofundar aí um pouco mais no assunto, porque é muito interessante. Só lembrem que quando a gente estuda sobre expressões, microexpressões, linguagem não verbal, quando a gente pensa lá naquele livro O Corpo Fala, quando você lê esses livros, não sai por aí achando que você sabe o que está na mente e no coração de todo mundo, porque isso é mágica e não é desse jeito que funciona. Tem até um canal aqui no YouTube, que é o Metaforando, que ele dá várias dicas, ele faz a análise da linguagem não verbal, de vários fatos que estão acontecendo, é super interessante. Lembrem que existem muitos fatores que vão fazer com que essa análise ela seja uma análise próxima da realidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em expressões faciais, se a gente considerar o olhar, a importância do olhar fixo, do olhar para as pessoas, isso no Ocidente, você fixar o olhar no outro, é extremamente importante. É tido como um sinal de liderança, um sinal de segurança, de confiança. Só que se a gente transportar essa mesma característica para o Ocidente, essa questão do olhar fixo, você vai perceber que lá, olhar fixamente para uma pessoa que ela é mais velha que você, que ela tem mais experiência, pode ser tido como um sinal de falta de respeito. Então, quando a gente estuda sobre esse tipo de linguagem, não adianta você sair por aí querendo ditar o que os outros estão fazendo. Ela tá de braço cruzado, então é porque não tá prestando atenção. Ela tá olhando fixo pra mim é porque tá interessado. Piscou 2 vezes é porque tem segundas intenções. Não é assim que funciona. Todo cuidado é necessário nesse sentido. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje são 3 expressões básicas que eu vejo muito nos meus alunos, nos meus clientes, que eles utilizam sem ter consciência e que pode estar causando muito ruído quando você está falando com as pessoas na sua comunicação no dia a dia. As 3 expressões são susto, alegria e raiva. Algumas pessoas parecem que estão sempre assustadas, a pessoa está sempre aqui com a testa franzida, os olhos arregalados, parece que está sempre numa montanha-russa. Outros ficam sempre aqui com os olhos, sorrindo com os olhos, ficam sempre com um leve sorriso nos lábios também. E outras pessoas com a expressão de braveza, onde elas estão sempre aqui com o olhar, a testa mais franzida, mas um olhar de braveza, os olhos muito fixos, que aí dá a conotação de que a pessoa está incomodada com alguma coisa,
ou tá brava, ou extremamente séria. Quando você fica com uma dessas expressões durante muito tempo do seu dia, ao longo do seu dia, então você vai falar algo positivo, fazendo cara de bravo. Aquilo acaba gerando um problema de interpretação, porque você não tá conseguindo coordenar o que você tá falando com uma expressão. E as pessoas lembram mais da expressão e são mais impactadas por ela. Então, você tem que ter o cuidado de observar, poxa, será que eu fico o dia todo com cara de assustada? E eu tô até falando para as pessoas que eu tô segura, só que eu falo que eu tô segura sim com cara de assustada, não parecendo estar segura, ou eu falo não para as pessoas sorrindo, e quando eu falo não para elas sorrindo, elas também não vão entender por causa dessa coerência que eu passo. Não adianta você falar algo e não mostrar, porque as pessoas vão entender o que você mostra, não só o que você fala. A sua credibilidade, ela fica comprometida, porque ao mesmo tempo que tá vindo uma informação, de um argumento, de uma palavra, a expressão facial não tá coordenada com aquilo. Então aí a gente começa a ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, a gente começa a causar ruído sem perceber e as pessoas começam inclusive a te dar feedback. Elas começam a falar: poxa, você tá sempre bravo, olha, eu falei, mas eu não senti firmeza, que você tinha condição de pegar aquele tipo de trabalho. Ou você fala não, sorrindo, e as pessoas não ouvem o seu não, elas continuam fazendo, e você não entende por que isso está acontecendo. São falhas de comunicação que você mesmo está sendo responsável por semear, você mesmo está sendo responsável por plantar. A dica que eu dou é você começar a falar diante do espelho. Essa é uma dica que eu uso muito nos meus cursos e palestras, que é você ir para diante do espelho. Parece coisa de narcisismo, mas não é. E aí você começa a falar diante do espelho, inclusive com o celular. Você pode atender os seus amigos, vai para algum local que seja espelhado e fala enquanto você está se vendo, porque aí você começa a identificar as expressões que você mais utiliza. Enquanto o seu amigo fala, enquanto você vai fazendo sinais de rapport, enquanto você vai dando feedback para o que ele está falando, você vai identificando qual a expressão que você utiliza. Se você sorri com os olhos, se você acena com a cabeça, se quando ele fala alguma coisa assustada, alguma coisa diferente, você faz a expressão de susto, se você consegue fazer cara de braveza quando tem que fazer. E aí, a partir desse entendimento, você consegue trabalhar novas formas de comunicar. Para isso, é importante também você relaxar a musculatura da face. Tem um exercício que eu passo nos cursos de oratória, que é a cara de carranca. O que é a cara de carranca? É você abrir bem a boca, arregalar bem os olhos e você mostrar os dentes de cima e de baixo e segurar por 40 segundos. Então você vai ficar com uma expressão tensionada para depois de 40 segundos, quando você relaxa, toda a sua musculatura acaba voltando para o lugar, digamos assim. Você tira um pouco aquela cara de bravo que você ficou o dia inteiro. Porque quem faz geralmente cara de bravo, de feliz, de assustado, tende a ficar assim o dia inteiro. Quando você quer mudar essa feição, você tem dificuldade. Para isso é bacana você primeiro relaxar. Pode ser fazendo um exercício facial, como esse que eu citei, ou você pode também só massagear mesmo, utilizar as suas mãos para massagear um pouco a face, para você relaxar a musculatura do rosto. Ride that starts with the flush of every toilet. Então, como que eu vou saber e identificar o que eu preciso mudar nas minhas expressões? Primeira coisa, eu preciso me olhar, eu preciso me ver e enxergar qual o padrão que eu utilizo hoje. A partir dessa consciência, aí eu vou começar a trabalhar outras expressões que eu posso fazer. Então, eu não passo o dia inteiro utilizando uma expressão só. Eu preciso ir alternando. Assertividade é a lei do equilíbrio. Então, uma hora você está mais assustado, outra hora você está mais sorridente, outra hora você está mais bravo, desde que isso seja coerente com o momento, seja coerente com o que a argumentação está pedindo. E na dúvida, se você perceber que não é uma situação que está te incomodando ou que você tenha que ser muito firme, sorria, porque o sorrir com os olhos aproxima. Quando você sorri não só com os lábios, mas com os olhos, você consegue trazer mais proximidade com as pessoas. As pessoas te enxergam como alguém mais aberto, alguém mais simpático, alguém mais suscetível a se relacionar, e isso vai facilitar muito. O sorriso ainda é uma das maiores armas de comunicação, então use. E se você gostou dessas dicas, manda para os seus amigos que também precisam ter esse conhecimento. Se inscreve aqui no canal que o nosso próximo vídeo vai falar sobre o poder dos gestos. Tchau, tchau, pessoal!